Oi pessoal, vamos então para nosso primeiro vídeo de conteúdo, né? Nossa primeira aula com conteúdo. Lembrando que eu tinha falado para vocês que a gente vai passar por aquilo que seria considerado, entendido como os processos psicológicos, né? E dentro disso, então, o vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o fenômeno da linguagem ou comportamento verbal. Vocês têm aí acesso, se tiver acesso ao texto, Comportamento Verbal, Conceitos e Implicações, que é um texto meu, tá? Onde ali eu faço uma espécie de resumão do que seria o livro, a proposta de comportamento verbal proposto por Skinner no livro dele, que chama Comportamento Verbal. Um livro de 1957. O texto que eu passei para vocês ele é bem geral, bem amplo, acredito que razoavelmente fácil de compreender, mas é difícil a gente falar sobre o texto que a gente mesmo escreveu, né? A ideia é que ele fosse minimamente didático, não sei se consegui fazer isso. Então, minha ideia aqui com o vídeo hoje com vocês é justamente tentar pegar ou os pontos mais complexos ou elementos que não estão contidos no texto para poder ficar mais claro para vocês na hora que vocês estiverem lendo o texto. Tá? Então, só para contar um pouquinho da história, o Skinner, ele era professor da Universidade de Harvard, tá? E no início da década de 40, não vou saber certinho a data, mas no início da década de 40, ele num evento lá da universidade para professores, ele sentado ao lado de um professor de filosofia bastante importante, que é o Whitehead, os dois conversando, e o Whitehead questiona ele, falando, olha, as ideias da proposição analítica comportamental, behaviorista radical, são bastante interessantes e dão conta de uma série dá conta de explicar uma série dos nossos comportamentos. Mas, Whitehead falando, tenham algumas restrições, tenham alguma dificuldade de entender como é que via mecanismos de condicionamento seria possível explicar o fenômeno da linguagem na medida em que a linguagem ela é gerativa, ela é complexa, ela é variada. Então, como é que eu posso falar de uma ocorrência comportamental hoje que é dependente de um processo de condicionamento, sendo que essa resposta verbal hoje ela pode ser nova, inovadora, nunca ter sido dita antes na vida. Então, como é que eu dou conta via lógica de condicionamento explicar esse fenômeno tão dinâmico quanto a linguagem? O Skinner, depois dessa conversa, é lógico que não é só isso, tá? Tem muito de lenda urbana envolvido aí, a gente exagera a situação, mas o próprio Skinner coloca como essa conversa com Whitehead tendo sido algo muito importante, compondo uma parcela muito importante para ele poder estruturar a ideia de comportamento verbal. Pois bem, o Skinner ele passa anos matutando a ideia de como seria possível a análise do comportamento discutir o fenômeno da linguagem. Isso, como eu falei, lembra que eu falei para vocês, isso era início da década de 40, essa conversa. O livro Comportamento Verbal só foi publicado em 57. Então, provavelmente, algo como 15 anos do Skinner trabalhando a ideia. Tá? O próprio Skinner entendia como sendo a sua maior contribuição, não apenas para a análise de comportamento, a sua maior contribuição para a psicologia, tendo sido esse livro. Eu concordo com ele, eu acho o livro Comportamento Verbal o lugar onde o Skinner foi mais behaviorista, radical, se a gente pode falar nesse sentido, o lugar onde ele foi extremamente feliz nas proposições que ele estava fazendo. Vamos lá. Qual que é a ideia? Esse livro Comportamento Verbal, ele
começa com uma frasezinha muito bonitinha do Skinner. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são modificados pelas consequências de sua ação. A frase mais famosa do Skinner, e a meu ver a frase é onde ele, muito sucintamente, ele consegue descrever o que seria uma relação operante. Eu ajo sobre o mundo, modifico esse mundo e essa modificação retroage sobre mim. Então eu tenho uma ação que gera uma mudança ambiental, que a gente vai chamar de consequência, e essa consequência me afeta, alterando a probabilidade de ocorrência futura desse comportamento. Então eu tenho um livro sobre linguagem que se inicia com uma frase que descreve muito bem a ideia de operante. Isso só quer dizer uma coisa, que o Skinner vai tratar linguagem enquanto um comportamento operante. Tá? O que isso quer dizer? Quais são as implicações disso? Que ao olhar, ao descrever a linguagem via elementos de relações operantes, ele está dizendo: linguagem pode ser submetida a reforçamento, a punição, a controle aversivo, a extinção, a discriminação, a esquemas de reforçamento, ou seja, todos esses mecanismos que a gente discutiu lá em Fenômenos 1, como aqueles mecanismos que de alguma forma envolvem o controle do comportamento. O Skinner está dizendo, eles envolvem também o controle do comportamento verbal. Tá? Então ele não faz uma distinção entre comportamento não verbal e comportamento verbal, que já é algo bastante inusitado e diferente do padrão. Tá? A gente normalmente vai colocar, por exemplo, com a ideia de que linguagem é aquilo que nos diferencia dos demais animais. Acho que vai falar, desculpa, mas linguagem tem as mesmas características que controlam e regulam o meu comportamento não verbal e o comportamento de outras espécies animais. Então, não nos diferencia, pelo menos a prioristicamente. O Skinner vai apontar que talvez não, a grande diferença entre comportamento verbal e comportamento não verbal seria a forma de consequenciação. Isso é importante, tá? Como assim? Ele está dizendo que quando eu penso em um comportamento não verbal, a ação que eu executo gera uma mudança no ambiente. E essa mudança no ambiente, ela é a própria consequência do meu comportamento. Vamos supor, aqui onde eu estou iniciando essa aula, vamos supor que aqui fique muito escuro. Eu vou lá e acendo o abajur. Ao fazer isso, eu gerei uma alteração ambiental. Tá? Essa alteração ambiental é o que vai reforçar, que foi a luz acesa, é o que vai reforçar o meu comportamento de ir lá e apertar o botão de liga e desliga do abajur. Então, a minha própria ação gerou uma mudança no ambiente e essa mudança no ambiente se configura como consequência da minha ação. Tá? Por outro lado, existem alguns dos nossos comportamentos que aonde essa mudança ambiental gerada pela resposta não é o que vai ter a função de consequenciação da resposta que gerou essa mudança. Então, quando eu falo, por exemplo, Joãozinho, acende a luz, essa minha resposta, que tipo de mudança ambiental que ela gera? Uma alteração, por exemplo, sonora, frequência de ondas de movimento de moléculas no ar. Tá? Então eu tenho uma alteração física no ambiente que a gente vai chamar de som, por exemplo. Joãozinho, acende a luz, por favor. Eu gerei sons. Essa é a mudança ambiental, que é a minha resposta de movimento de boca, de movimento de língua, de movimento de corda vocal.
a mudança ambiental que essas coisas geram é o som. Esse som não é o que vai funcionar como consequência reforçadora da minha resposta de mexer boca, mexer língua, mexer corda vocal. Tá? Mas ela gera um efeito, um controle comportamental, só que não sobre mim, sobre um outro organismo. Quando eu falo, Joãozinho, acende a luz, por favor, isso exerce controle sobre o comportamento do Joãozinho, e aí ele vai lá até o interruptor e acende a luz, ou vem aqui no abajur e acende esse abajur para mim. Essa a mudança ambiental gerada pelo comportamento do Joãozinho é o que consequencia a minha resposta inicial. Então o que a gente tem? A gente tem uma resposta verbal que tem um primeiro efeito enquanto estímulo discriminativo sobre uma segunda pessoa, e o comportamento gerado por essa segunda pessoa reforça a minha resposta. Então, quando a gente está falando de comportamento verbal, a gente tem necessariamente duas contingências. A contingência daquele que emite a resposta verbal e a contingência daquele que consequencia a resposta verbal. Aquele que emite a gente chama de falante, aquele que consequencia a gente chama de ouvinte. Então, olha-se o comportamento verbal a partir dessas relações contingenciais. Lembrando que nessas relações contingenciais existe um outro organismo, onde a minha resposta verbal cumpre uma função controladora sobre o comportamento dele, ou seja, compõe a contingência dele, e ao mesmo tempo a resposta que ele emite e gera uma determinada mudança ambiental compõe a minha contingência, funciona como consequência para o meu comportamento. Beleza? Então tá, então nós temos comportamento verbal como sendo todo e qualquer comportamento. Então perceba, isso é importante, é todo e qualquer comportamento. O Skinner não restringe comportamento verbal a fala, a escrita ou a gesto. Pode ser qualquer comportamento, desde que eu tenha um controle consequencial via uma relação mediada. É aquilo que eu estava explicando. Um efeito primeiro sobre um organismo, que aí ele se comporta e ao se comportar consequencia o meu comportamento. Então nós temos aí uma consequência, um reforço que é mediado por esse ouvinte. E para além disso, esse ouvinte precisa ter sido submetido a um treino para ser capaz de me consequenciar. Quando eu falo, Joãozinho me passa o sal, ou me dá um copo d'água, o Joãozinho tem que ter sido submetido a um treino aonde, diante de me dar um copo d'água, água é o que ele me entrega. Se ele me entregar jaca, ele não está me reforçando. Se eu falo, Joãozinho me passa o sal, é o saleiro com sal lá dentro que ele tem que me entregar. É isso que vai funcionar como consequência. Para conseguir fazer isso, ele precisa passar por um treino discriminativo, aonde diante do estímulo me passa o sal, uma determinada resposta tem maior probabilidade. Aonde diante de me passa água, me dá água, por favor, é uma outra ação do Joãozinho que passa a ter maior probabilidade. Beleza. O Skinner, ele tenta organizar como é que eu vou falar? Padrões de contingência, padrões que se repetem. Padrões que eu digo tipos de contingências que tenham tipos específicos de eventos antecedentes e eventos consequentes. Para isso, para essas classes de comportamento verbal, ele chama de operantes verbais. O que são operantes verbais? De novo, são tipos de contingência. E aí, o que o Skinner está fazendo? O que ele está propondo? Mostrar que os nossos comportamentos os nossos comportamentos verbais
se organizam em torno dessas contingências, desses padrões de contingências, dessas classes de contingências, desses operantes verbais. Tá? Para construir esses operantes verbais, ele identifica tipos específicos de eventos antecedentes, tipos de consequências e tipos de relações de controle. Está tudo no texto, tá? Lê com calma que vocês conseguem entender. Ele vai falar, olha, existem respostas que vão ter operações estabelecedoras muito fortes controlando o comportamento. Existem respostas verbais que têm como evento antecedente estímulos discriminativos não verbais, ou seja, não são produtos da resposta verbal de alguém. Existem SDs verbais, ou seja, são produtos da resposta verbal de algum outro organismo. Esses três elementos são eventos antecedentes controladores da minha resposta verbal. Como consequência, eu tenho dois grandes tipos de consequência, dois grandes tipos de reforços. O que o Skinner vai chamar de reforço específico. Reforço específico é um tipo particular de consequência que são exigidas por determinados padrões de resposta. Como assim? Existem respostas verbais que a consequência que vai manter essa resposta é bastante particular, bastante específica. Tá? Ou seja, o exemplo que eu dei, se eu viro para alguém e falo, me dá um copo d'água, não serve uma jaca, só serve um copo d'água. Tá? Não serve me entregar, sei lá, um brinquedo, tem que ser água. Isso é a ideia de reforço específico. Reforço genérico ou generalizado é justamente o contrário. Eu tenho a possibilidade de uma grande gama de consequências mantendo esse meu comportamento. Tá? Quando eu viro e falo, nossa, o dia está bonito, eu posso ter como consequência um mero acenar de cabeça, eu posso ter como consequência alguém virando para mim e falando assim, nossa, está bonito mesmo. Existe uma série de possíveis consequências para esse comportamento. Isso que a gente vai chamar de reforço generalizado ou reforço genérico. Tá? Normalmente são consequências sociais, elogios, aprovações. Tá? É o que vai configurar como... Desculpa, tá tarde aqui eu gravando. É o que vai configurar como consequência para alguns dos nossos comportamentos chamados de verbal. Tá? Então, beleza. Ele organiza essas contingências, esses elementos em diferentes tipos de contingência. Tá? Vamos passar pelos mais simples primeiro. Tem 4 operantes verbais bastante simples, mas muito importantes. Depois a gente entra nos 3 outros que são um pouquinho mais elaborados. Tá? Esses 4, todos eles têm como evento antecedente estímulos discriminativos verbais. Tá? O que isso quer dizer? Que o evento que controla minha resposta, enquanto falante, é a resposta verbal de algum outro indivíduo. O que vai diferir os 4, porque nos 4 eu tenho um evento antecedente verbal, eu tenho consequência genérica e eu tenho uma relação de controle entre o estímulo discriminativo verbal e a minha resposta que diz respeito a controles fragmentados e microscópicos. Por exemplo, num ditado, alguém vira para mim e fala num ditado, escreve aí, cadeira. Cada parte do estímulo verbal controla uma parte da minha resposta. O som K
enquanto estímulo discriminativo, controla em mim a resposta verbal desenhar a letra C e a letra A. O DEI controla em mim desenhar as letras D e I. E o RA controla em mim desenhar as letras R e A. Então eu tenho partes do estímulo controlando partes da resposta. Isso está presente em todos esses 4. Um estímulo discriminativo verbal, uma consequência que é um reforço genérico ou generalizado, então aqueles elogios, aprovações, concordâncias. E eu tenho uma relação entre o estímulo discriminativo e a resposta verbal, que a gente vai chamar de correspondência ponto a ponto, que é justamente essa ideia de que partes do estímulo controlam partes da resposta, ou seja, existe uma relação ponto a ponto entre estímulo e resposta. O que vai diferenciar os 4? Qual é o meio da resposta? Se é uma resposta escrita ou falada. Da mesma forma, se o SD é escrito ou falado. Então, quando eu tenho um SD falado e uma resposta falada, onde existe essa correspondência ponto a ponto, eu chamo esse operante verbal de um ecoico, porque ele faz eco ao estímulo. Fala cadeira, cadeira. A minha resposta verbal cadeira, segunda, ela está submetida a um controle onde eu tenho um estímulo discriminativo verbal antecedente, uma consequência social, provavelmente, se eu repetir, quando eu repito cadeira, alguém fala, muito bem, Lucas, parabéns, alguma coisa do tipo, meramente atenção. E existe a tal da correspondência ponto a ponto entre, Lucas, escreve cadeira, ou melhor, fala cadeira, e eu repito e falo cadeira. O som K controla em mim, falar K. O som DEI controla em mim, falar DEI. O som RA controla em mim, falar RA. Parece bastante simples, mas, por exemplo, o ecoico é extremamente importante em implementar repertório verbal, quando a gente está começando a aprender a sermos verbais. Então, fala cocó, fala miau, fala au au, fala papai, fala mamãe. Todas esses estímulos verbais ao qual a criança é submetida aumentam a chance dela ecoar, ou seja, repetir o que eu acabei de dizer. Esse operante é importante porque ele vai ensinando relação entre som e características motoras para emitir uma resposta que duplique aquele som. Então o ecoico é extremamente importante, principalmente no que diz respeito ao período de aquisição de repertório verbal. Nessa mesma linha, eu vou ter o textual, que a gente chama, que é estímulo escrito e resposta falada. Calma, não vamos falar do textual primeiro, vamos falar de um outro operante que é mais semelhante ao ecoico. Vamos falar do cópia. Qual que é a cópia? Estímulo verbal escrito e resposta verbal escrita. Então eu leio cadeira e escrevo cadeira. Esse operante cumpre um papel importante, mas aqui agora não mais em aquisição de repertório verbal falado, mas em aquisição de repertório verbal motor escrito. Quando a gente está aprendendo a escrever, a professora escreve algo no quadro e manda a gente repetir. Ela está implementando, ela está buscando a ocorrência de uma resposta verbal do operante cópia. O operante cópia cumpre o mesmo papel que o ecoico em termos de implementar, de ampliar discriminação. Eu passo a ter um controle mais efetivo de o estímulo
K, e qual é o movimento que eu tenho que fazer para executar o K. O DI, qual é o movimento que eu preciso executar para escrever DI. E o RA, em termos de escrita, enquanto estímulo escrito, estímulo visual, ele vai criando, à medida que eu vou tendo um repertório mais bem consolidado de texto, de cópia, eu vou tendo cada vez mais habilidade motora em termos de escrita. Beleza, temos esses dois, ecoico e cópia, e temos dois outros que o modo de responder, ele é diferente entre estímulo e resposta. Perceba que nos dois que a gente viu até agora, eles são idênticos. Agora eles variam. Então eu vou ter o textual, onde o estímulo é escrito e a resposta verbal é falada, e eu vou ter o ditado, onde o estímulo é falado e a resposta verbal é escrita. A lógica é a mesma dos outros dois operantes. Inclusive a ideia de controle ponto a ponto. Nos quatro existe essa relação de partes do estímulo controlando partes da resposta. Beleza. Os outros três operantes. A gente tem um operante que provavelmente é o primeiro a ser aprendido, que é o operante mando. O mando, ele tem como variável antecedente operações estabelecedoras. Ou seja, eu tenho como controle antecedente um evento que torna um outro evento reforçador. Por isso a relação de reforço específico que eu tinha falado para vocês. O mando, ele tem operação estabelecedora como evento antecedente e tem reforço específico enquanto consequência. É específico em que sentido? É específico em relação à operação estabelecedora. Estou privado de água, a minha resposta verbal que está submetida ao controle dessa operação estabelecedora é aquela que aumenta as chances de água ser disponibilizado. Se eu emitir uma outra resposta que gere algum outro evento, essa resposta não está alinhada com a operação estabelecedora. Tá? Então, o mando... Vamos continuar na cadeira. Eu acabei de correr, sei lá, 20 quilômetros. Tô morto, tá? Cansado pra caramba. Operação estabelecedora que faz com que uma cadeira se configure um evento reforçador. E aí eu viro para minha filha e falo: Clarice, traz a cadeira para mim. Essa resposta tem como evento antecedente uma operação estabelecedora, a condição biológica que eu me encontro, que vai ser pode ser em algum grau aversivo, ficar em pé, por exemplo. E tem como consequência um reforço específico, a presença da cadeira. Se eu estou privado de água, eu falo: me dá um copo d'água, por favor. Privado de água, pressão estabelecedora, a água que chega até mim, reforço específico. Tá? Um outro operante verbal é o tato. Tá? O tato, eu tenho um estímulo discriminativo não verbal e um reforço genérico generalizado. Então percebam, aqui agora não é mais estímulo discriminativo verbal, é estímulo discriminativo não verbal. Então, diante disso, eu aprendo a falar tesoura e sou reforçado. Muito bem, Lucas, você brilhou, isso é uma tesoura. Ah, então, sei lá, diante disso, eu sou reforçado a falar copo. Ah, isso é um copo. Não sei se no vídeo deu para perceber, mas isso é um copo. Meio fantasioso, das minhas filhas, cheio de glitter, mas é um copo. Tá? Diante desse evento, a resposta copo é consequenciada com reforço generalizado ou genérico. Muito bem, Lucas, isso é um copo. Tá? Então, a relação específica no tato, no mando, a relação específica é com o reforço. No tato, é com o estímulo discriminativo. Meu ouvinte só reforça se eu falar tesoura diante disso.
Se eu falar canetinha, diante disso eu não sou reforçado. Se eu falar cola, diante disso eu não sou reforçado. Se eu falar rato, diante disso eu não sou reforçado. A única resposta reforçada é falar tesoura. Tá? Então, essas consequências que me são geradas pelas diferentes pessoas vão fortalecendo a resposta tesoura diante disso daqui. Tá? Então, você cria uma relação de especificidade entre SD e resposta verbal. Tá? Beleza. E o último operante é o intraverbal. O intraverbal, a gente volta para o evento antecedente enquanto enquanto um estímulo discriminativo verbal, ou seja, produto da resposta verbal, reforço genérico, igual aqueles 4 primeiros. A diferença é que aqui agora não existe a tal da correspondência ponto a ponto. O controle é a totalidade do estímulo sobre a totalidade da resposta. Então alguém vira para mim e fala: quem descobriu o Brasil? Eu falo: Pedro Álvares Cabral. Se eu tivesse visto a situação, essa resposta seria um tato, mas eu não vi. Então eu aprendi a falar Pedro Álvares Cabral diante da pergunta: quem descobriu o Brasil? Então, quem descobriu o Brasil, enquanto estímulo discriminativo verbal ao qual eu sou apresentado, eu tenho uma resposta verbal, mas que não tem correspondência ponto a ponto, ou seja, não é quem controlando Pedro descobriu controlando Álvares, o Brasil controlando Cabral. Não, é a totalidade de quem descobriu o Brasil controla a totalidade de Pedro Álvares Cabral. Batatinha, quando nasce, exerce controle sobre esparrama pelo chão, ou para os mais puristas, espalha a rama pelo chão. Mas você tem esse estímulo controlando o outro. Alguém vira para mim e fala: como é que você tá? Eu respondo: tudo bem. Minha vida pode estar uma porcaria. Se eu virar e falar: minha vida está uma porcaria, isso é um tato. Porque eu tenho um estímulo discriminativo não verbal, que é a minha condição de vida. Mas é pouco provável. Essas respostas normalmente elas não são reforçadas. Se alguém te pergunta como é que você está e você começa a se lamuriar, a pessoa não te pergunta mais. Ou dá uma esquiva e não aparece. Então emite uma resposta que é uma relação intraverbal. Ela está sob o controle da verbalização ao qual você foi submetido e não da condição na qual você se encontra. Como é que você está? Tudo bem, mesmo que sua vida esteja uma bosta. Desculpa. Vai aparecer o pi. Mas beleza. Então temos esses 7 operantes verbais, que são tentativas do Skinner de categorizar diferentes possíveis contingências às quais nós somos submetidos. Tá. Quando a gente está falando de comportamento verbal, quando a gente está falando de linguagem como um todo, uma ideia básica que sustenta, que está presente em toda a discussão sobre linguagem é a noção de significado. Quando alguém vira para mim e fala: me traz a cadeira, eu levo o objeto cadeira, porque assume-se que eu sei o significado da palavra cadeira. Tradicionalmente isso é trabalhado com uma ideia de representação. Eu sei, no sentido de eu tenho a representação da palavra cadeira armazenada. É lógico que a análise do comportamento não vai trabalhar nesse formato. Se eu tento definir significado com uma lógica mais teórica, a gente poderia dizer que significado é aquilo que me permite agir verbalmente ou agir enquanto ouvinte, ser capaz de consequenciar. Nesse sentido, eu estou falando que significado é aquilo que me permite me comportar verbalmente ou me comportar enquanto ouvinte. O que me permite me comportar numa lógica analítica comportamental? As fontes de controle do meu comportamento, o histórico de reforçamento, a contingência presente. Então, por Skinner, isso é significado. O significado da resposta verbal cadeira, no meu exemplo lá, é o fato de eu estar cansado. E que quando eu falo cadeira, por favor, alguém traz uma cadeira. Isso é o significado de cadeira. Não é uma representação ou coisa do tipo. Não é o que está no dicionário. O que está no dicionário é o sinônimo de cadeira.
quando está lá descrito, sei lá, é uma plataforma sobre a qual você se assenta. Isso é um outro tipo de verbalização que tem chance, tem probabilidade de consequência quando cadeira for reforçador. Eu viro para alguém e falo: fulano, traz aquele móvel que tem um plano onde a gente se senta. É lógico que falar cadeira tem maior chance de reforço, mas essa definição também tem alguma, tá? Então, o significado para análise do comportamento nada mais é do que as fontes de controle do comportamento. E na hora que a gente olha nesse sentido, os diferentes operantes verbais, que no final das contas são diferentes contingências, a gente pode assumir que é uma mesma resposta que é emitida, seja como um mando, seja como um tato, apesar de topograficamente elas serem semelhantes, elas têm significados diferentes, porque elas têm função diferenciada. Então, quando eu estou andando na rua e vejo uma poça d'água e falo: olha, água, e alguém vira para mim e fala: muito bem, isso é água, ou simplesmente concorda, eu tenho aí uma relação de contingência, SD não verbal, reforço genérico. Agora, se eu estou privado de água e viro para alguém e falo: água, por favor, e alguém me entrega um copo d'água, a contingência é outra. Então, essas duas respostas verbais com topografia água, elas possuem significados diferentes. Uma tem um significado de tato, outra tem um significado de mando. Qual a implicação dessa ideia, dessa noção? A implicação é que, supostamente, se eu aprendo uma resposta verbal dentro de uma relação de contingência específica, eu não aprendi significado. Eu aprendi a emitir uma resposta verbal diante de algumas relações ambientais, diante de alguns estímulos ambientais. Isso quer dizer que, se o ambiente mudar e exigir a mesma topografia, mas a partir de uma outra contingência, se eu não tiver um treino para isso, eu não sou capaz de emitir essa resposta verbal. Então, se eu treino o mando água, isso não quer dizer que eu estou automaticamente habilitado a tatear água. Isso foi minha dissertação de mestrado. Foi em cima disso que eu trabalhei. Então, eu ensinava crianças a mandar, a emitir mandos. E quando ela aprendeu esse mando, eu colocava ela numa situação em que aquela mesma resposta era exigida, só que agora numa contingência de tato, para ver se essa resposta acontecia. O que a gente fazia? Eu tinha lá 2 bonequinhos, onde um ficava de frente para o outro. E aí eu pedia para esse daqui, ensinava a criança a pedir esse boneco para ir para a esquerda ou para a direita do outro boneco. Então a criança falava: ó, vai para a esquerda, boneco. E ele pegava e ia. Ou, ó, boneco, vai para a direita. E aí ele ia. Lembra, o reforço do mando é um reforço específico. Então eu quero que para essa criança, quando ela falar vai para a direita, apenas o ir para a direita funcione como consequência para o comportamento dela. Então ela falava vai para a direita, o boneco ia para outra posição. E aí ela tinha que virar para o boneco e falar: não, boneco, tá errado, eu falei para você ir para a direita. Então percebam, essa criança, ela realmente aprendeu. O meu critério para ela aprender, para assumir que ela tinha aprendido, eu acho que eram 8 tentativas consecutivas certas. Então essa criança ia lá, ela errava uma vez, acertava outra, errava uma vez, acertava outra. Quando ela acertasse 8 vezes seguidas, beleza, eu assumi que ela aprendeu a mandar o boneco para a esquerda, mandar o boneco para a direita. Depois dela ter aprendido, eu mesmo pegava o boneco e colocava ou na esquerda ou na direita. E aí perguntava para a criança: aonde está o boneco? A maioria das crianças não eram capazes de responder adequadamente. Por quê? Porque a resposta esquerda e direita não estavam submetidas ao controle de tato, que era a contingência vigente naquele momento. As respostas esquerda e direita estavam sob o controle funcional do operante mando, que foi o qual elas foram submetidas a treino.
a compreensão de comportamento verbal por parte do Skinner nos leva a um entendimento de significado e que nos leva a esse entendimento mais prático de que é necessário um treino mais complexo do que simplesmente ensinar a falar o que é isso. Ensinar a falar o que é isso, você está ensinando um tato. Mas falar marcador de texto pode ocorrer na função mando, por exemplo. Ô colega, me empresta seu marcador de texto porque eu preciso grifar aqui o que o professor está falando. Essa resposta, ela é um mando. Ah? E o que os dados empíricos têm nos mostrado? Que é necessário ensinar operantes verbais, mas que é necessário também você ensinar um desempenho muito mais complexo, que é o que a gente hoje, acredito que todos vocês sejam capazes, que é ensinar o que a gente vai chamar de transposição, que é a generalização de um operante para outro. Hoje, se eu aprendo uma palavra nova, sbrubbles, com a função de mando, quando eu viro para alguém e falo, me dá um sbrubbles, e alguém me entrega alguma coisa, sei lá, entrega isso, eu sou hoje capaz de virar e falar, isso é um sbrubbles. Ou seja, se eu aprendi com a função de mando, eu sou capaz de emitir com a função de tato. Mas eu precisei passar por um treino para conseguir fazer isso. Um treino em transpor, que aí, quando eu aprender novas palavras, eu generalizo e consigo transpor essas novas palavras. Tá? Eu trabalhei com isso no doutorado. Mas beleza, vamos voltar aqui. A proposta do Skinner, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que vocês têm a captar nessa discussão, é que ele permite olhar para a linguagem não como um processo de representação de realidade, não como um processo de comunicação, mas como um comportamento que se organiza em torno de relações de contingência, e em função disso eu consigo agora elaborar estratégias para implementar repertório verbal. Está muito na moda a ideia do método ABA, não sei se vocês já ouviram falar disso, para treino verbal em crianças autistas. Tá? Eu consigo olhar para o comportamento verbal, para a resposta verbal do indivíduo e entender elementos verificáveis, observáveis no controle desse responder. E por isso, o responder verbal deixa de ter esse caráter mágico, esse caráter megalomaníaco de diferenciação do ser humano com as outras espécies. Não. Linguagem, comportamento verbal é comportamento. E enquanto comportamento se regula nessas relações contingenciais. Tá? Pessoal, acho que com isso a gente amarra bem o que eu estava pensando, estava tentando passar para vocês para ajudar um pouco na leitura. Não é um conteúdo fácil, não mesmo. Estudem bem, tá? Vejam esse vídeo, leiam o texto, volta para ver o vídeo de novo, volta para ler o texto de novo se for necessário. E se a coisa pegar, coloquem comentários, façam perguntas. Esse conteúdo, de novo, esse conteúdo não é simples. E como eu falei lá no início, é extremamente importante. O Skinner considerava a maior contribuição dele para a área da psicologia como um todo. Por exemplo, vocês vão para a clínica, vocês basicamente estão lidando com o responder verbal do seu paciente. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque as contingências que vocês vão se deparar, as contingências que vocês vão manipular para o seu paciente, dizem respeito a contingências verbais e não das contingências que ele experiencia do lado de fora. Tomar cuidado para vocês não reforçarem o responder verbal. Porque, por exemplo, você vai lá, você tem um cliente que é tímido, por exemplo, e no processo terapêutico ficou acordado que até a próxima sessão esse cliente ele vai entrar em contato com alguém e fazer um convite
de irem ao cinema. Aí lá pelas tantas, na próxima sessão ele volta e fala: lembra aquele negócio que a gente tinha combinado? Pois é, eu convidei Joãozinho para ir no cinema comigo. E aí você vai lá e reforça, lindo e maravilhosamente. Pô, que coisa legal, parabéns. Você é o cara, mandou muito bem. Você está reforçando. Você está reforçando não ele ter ido ao cinema, não ele ter combinado com alguém. Você está reforçando o relato. E aí, o que está acontecendo? Você está reforçando o relato de uma resposta verbal que está alinhada com aquilo que foi combinado. Ou seja, é muito provável que ele comece a ter relatos que descrevam situações com alta chance de você reforçá-lo de novo. E não necessariamente isso vai ter um correlato com com aquilo que ele fez. Talvez fosse mais interessante você apontar quais eram os reforçadores que ele se deparou quando ele convidou. É virar para ele e falar: e aí, como é que foi? Foi legal? Gostou? Assim você está fazendo com que ele discrimine, identifique as consequências do próprio comportamento de ligar. Meu orientador de mestrado e doutorado, o estudo dele de doutorado é um dos estudos mais importantes na história da pesquisa sobre comportamento verbal no mundo. Tá? Ele demonstra muito bonitinho esse efeito de reforço sobre o responder verbal. O que ele fez? Ele pegou um bando de crianças, não lembro agora quantas eram, acho que umas 8 crianças mais ou menos, e individualmente ele levava cada uma dessas crianças para uma salinha que tinha uns brinquedos dentro dessa sala e deixava a criança sozinha, mas falava para ela: olha, você pode brincar com todos esses brinquedos aqui. E aí ele saía da salinha, deixava a criança lá sozinha e ia para uma sala adjacente que ele conseguia enxergar via espelho unidirecional com o que a criança tinha brincado. Beleza. Depois a criança ficava lá, sei lá, 10 minutos, 15 minutos brincando, alguma coisa nesse sentido. Ele ia lá, pegava a criança, levava ela para uma outra sala. Nessa outra sala tinha uma mesa com fotos de todos os brinquedos que tinham lá naquela sala que a criança estava. E aí ele começa a perguntar para a criança com o que ela tinha brincado. As crianças apresentam um relato perfeito. Ela brincou com a bola, ela apontava para a bola. Não brincou com a boneca, ela não aponta para a boneca. Brincou com a bola e com a boneca, ela apontava para a boneca e para a bola. Beleza. Depois de um tempo, ele muda a contingência. O reforço está atrelado à quantidade de brinquedos relatados. Não importava se tinha realmente brincado com aquela quantidade de brinquedo ou não. O que importava para entrar em contato com o reforço era falar que tinha brincado com o maior número de brinquedos possível. Então, só, sei lá, viajando aqui na maionese também. Ele dava 1 mm para cada brinquedo que a criança falava se que tivesse brincado, tá? Independente de ter brincado ou não. Então, depois de um certo tempo, as crianças começavam a falar que tinham brincado com todos os brinquedos ali do quartinho, sendo que às vezes ela brincou com 1, 2, 3 ou 4. Tá? Ou seja, o reforço reforçou não o brincar, reforçou o relato verbal. Percebem? Ele ensinou a criança a mentir. A criança que está jogando bola dentro de casa, chuta a bola, derruba o vaso e quebra o vaso. O pai chega lá para ela e pergunta: e aí, quem foi que quebrou? Ela fala: ah, fui eu jogando bola. O pai vai lá e põe de castigo, bate ou coisa do tipo. O pai não está pondo de castigo, batendo, coisas do tipo, o jogar bola. Ele está fazendo isso para o relato acurado. Ele está punindo o relato acurado. Aí a criança chega e fala: ó, o Totó passou aqui correndo, pulou em cima da mesa e derrubou o vidro. E com isso ela se esquiva da punição. O que eu tenho aí? O reforçamento via reforço negativo do mentir. É algo muito semelhante com o que o meu orientador fez. Só que não via reforço negativo, mas via reforço positivo. Lógico, no final do experimento,
ele desfaz. A contingência passa a ser a acurácia, para garantir que as crianças não saiam ali mentindo feito umas loucas. Tá? Então percebam, a ideia de relação operante nos permite olhar para o comportamento verbal de uma outra forma, nos permite olhar para o comportamento verbal e buscar as fontes ambientais desse controle e, se for possível, manipular as fontes ambientais desse controle, nos permitindo então regular deliberadamente responder verbal, nos permite implementar responder verbal se isso for necessário. Beleza, pessoas? Então é isso, ficamos por aqui, até o vídeo da semana que vem. Até mais, bom final de semana para todo mundo.